Irmãos, nós estamos no meio de uma série temática chamada Deus Cuida de Mim, onde nós estamos abordando a temática da depressão. O que é a depressão? Como nós entendemos a depressão à luz das Escrituras? Como nós entendemos, como nós abraçamos o tratamento, a cura da depressão segundo as Escrituras. Nós começamos essa série no último domingo, falando sobre a depressão, propriamente dito, né, a vida, a luta pela alegria numa vida, né, em meio a espinhos, cardos e abrolhos. Nós vimos que essa vida, né, neste mundo, o qual nós conhecemos, é uma vida de sofrimento, e nós vimos que a causa primeira disso foi o pecado. Tenha você ou não depressão, todos nós, de alguma forma, sofremos, irmãos. E a depressão faz parte dessa vida de espinhos. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a suficiência das Escrituras para a cura ou para o tratamento da depressão. A suficiência das Escrituras para a cura ou para o tratamento da depressão. Por favor, abra comigo o Evangelho no Salmo 19. Salmo de número 19. Vamos ler. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Veja o verso 12 agora. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que conheço, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Irmãos, antes de orar, se porventura, um recado aos pais, se porventura talvez o seu filho está um pouco agitado, nós temos ali embaixo uma salinha especial onde você pode ficar com ele. Nós não temos professores, temos uma salinha, você pode ficar com ele e assistindo o nosso culto, a nossa reunião online, tá bom? Mas nós encorajamos você a permanecer aqui, até onde for possível. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos nos debruçar perante o Teu Evangelho, perante a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha inclinar a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso coração, para entender as verdades da Tua Escritura. Faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho
e teu evangelho somente, Senhor. Por favor, exalta a tua palavra nos nossos corações, elucida, Senhor, Cristo, por meio do teu evangelho. É assim que nós pedimos, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, o aconselhamento bíblico é o chão de fábrica do ministério pastoral. É o aconselhamento bíblico que faz do pastor um peão de obra na obra do Senhor, um peão de obra na igreja do Senhor. Todo seminarista, ele sonha em ser um grande expositor. Todo seminarista, ele sonha em ser um grande teólogo, fazer grandes tratados, sonha em ser um R.C. Sproul, um John Piper, um Jonathan Edwards. E aí o seminarista, ele passa 4 anos ali no seminário, ele se forma, e ele vai plantar uma igreja ou vai pastorear uma igreja. E aí ele vai entender que Deus não o chamou para ser um grande teólogo, para ser um grande feitor de um tratado teológico. Deus chamou os pastores para 3 obras: para a pregação da palavra, para a administração dos sacramentos e para o aconselhamento bíblico. E aí o seminarista sai, do seminário e ele se defronta então com esses desafios. Na primeira semana, um casal de idosos da igreja, já velhinhos, procuram um seminarista para um aconselhamento bíblico. E aí ele se depara então com pessoas mais velhas querendo ajuda. Aí ele se depara com uma mãe que tem um filho rebelde. Ele se depara com uma esposa que tem um esposo que é um canalha, que bate nela. E aí ele precisa lidar com isso diariamente. E de fato, irmãos, nós, pastores locais, fomos chamados para pastorear a igreja, pregar o evangelho, para administrar a ceia e para aconselhar pessoas, para falar com pessoas, para ouvir e aconselhar biblicamente pessoas. De fato, irmãos, essa palavra, aconselhamento bíblico, esse termo, esteve em desuso por muitos anos. E nós ainda conseguimos sentir o reflexo da falta do aconselhamento bíblico em nossos dias. Por exemplo, aconselhamento bíblico não é tema das grandes conferências. Os livros que carregam o tema do aconselhamento bíblico não são os mais vendidos. E aí o resultado disso, irmãos, nós podemos ver na prática. Cristãos têm trocado o gabinete pastoral por consultório, a igreja por clínicas, a piedade por remédios. E a pergunta é, por que nós deixamos isso acontecer? Algo aconteceu na história que refletiu então nessa falta de interesse dos pastores da igreja por esse tema. E de fato nem sempre foi assim. Os puritanos, por exemplo, levavam a sério o tema do aconselhamento bíblico. Você vai ter, por exemplo, o Richard Baxter escrevendo O Pastor Aprovado, onde ele encoraja, onde ele traz ali ensinamentos práticos para o pastor, principalmente nessa questão do gabinete pastoral. Você vai ter John Owen, com o livro A Mortificação do Pecado, onde ele trata boa parte do livro em aconselhamento bíblico. Você vai ter Jonathan Edwards, Religions Affections, onde Jonathan Edwards também traz ali esse tema do aconselhamento bíblico. E é interessante, irmãos, que uma das últimas obras ali do período vitoriano, que foi lançada em 1850. O nome dessa obra, que trazia ali o tema do aconselhamento bíblico, era A Pastor's Sketches. A Pastor's Sketches, do pastor Ichabod Spencer. Esse livro foi lançado em 1850. Depois dessa obra, irmãos, do Ichabod Spencer, não houve mais outra obra, outro livro,
que tratasse diretamente sobre a questão do aconselhamento bíblico, até o livro O Conselheiro Eficaz, de Jay Adams, lançado em 1969. Sabe o que é isso? Você tem um hiato de 120 anos entre um livro e outro. ...120 anos sem nenhuma publicação significativa, robusta, sobre o aconselhamento bíblico. E foi exatamente aí neste ato que a psiquiatria, que a psicologia, começou então a ganhar terreno com seus pressupostos. Enquanto a igreja se calou para os problemas da alma humana, os grandes nomes da psiquiatria, da psicologia, começavam a discursar em alta voz. Literalmente, enquanto a igreja se calou no tema do aconselhamento bíblico, a psiquiatria foi assumindo um papel pastoral na vida das pessoas. Por exemplo, Freud, a figura mais conhecida, e infame da psicologia, iniciou uma prática chamada de psicoterapia, ou a cura pela fala, onde Freud entendia que a igreja havia fracassado em ajudar pessoas no aconselhamento pastoral. Na sua obra, The Questions of Lay Analysis, Freud defendeu uma classe de assistentes pastorais seculares, com o objetivo de secularizar a tarefa do aconselhamento. É exatamente isso que ele diz. Já que o aconselhamento bíblico não estava em alta em seus dias, Freud se lançou então nesse cuidado pastoral. Enquanto a igreja perdia a reflexão teológica sobre o assunto, as ciências humanas a refletiam secularmente. Noutras palavras, irmãos, o cuidado da alma tornou-se então prerrogativa de profissionais seculares que, de uma forma inapropriada, assumiram papéis pastorais na igreja. E aqui nos encontramos hoje. Nós somos cristãos que amam o Senhor Jesus, que desejam cuidar uns dos outros, desejamos cuidar de nós mesmos e também dos outros, segundo a Escritura. A pergunta é, por onde começar? De fato, irmãos, como eu bem disse no sermão passado, particularmente eu sou cético e muito desconfiado com os pressupostos da psicologia. A psicologia e o cristianismo sempre foram inimigos, desde o início. Eu realmente desconfio, irmãos, da legitimidade de uma ciência que visa cuidar da alma humana, mas que tem seus pressupostos ateístas, evolucionistas. E como cristão, eu tenho essa desconfiança das conclusões de uma ciência que teve como pai alguém que via simplesmente o homem como um animal. Um homem com animal com impulsos sexuais. Tudo que o homem é, tudo que ele faz é produto da sua natureza animal e porque ele tem impulsos, ele tem uma pulsão sexual e por motivos egoístas. Se isso não bastasse, irmãos, você tem clínicas de psicologia evangélicas, onde você tem ali uma psicologia secularista travestida de cristianismo. John MacArthur, grande expositor bíblico, ele faz um alerta dizendo que as clínicas de psicologia evangélica, elas estão tirando o aconselhamento bíblico do seu lugar próprio, a igreja, condicionando os cristãos a se verem como incompetentes para aconselhar. Você já se viu assim? Talvez alguém que procure você com depressão e você é um cristão, aí você se acha incompetente para aconselhar aquela pessoa. Por quê? A psicologia tirou o aconselhamento bíblico do seu lugar. Muitos têm comprado, John MacArthur
continua, muitos têm comprado a mentira de que uma parte crucial da sabedoria existe fora da Escritura e do relacionamento que alguém pode ter com Jesus Cristo. E também a mentira de que alguma ideia ou técnica oriunda dessa parte extra-bíblica detém a verdadeira chave para ajudar as pessoas com seus problemas profundos. Psicologia, psico, alma, psique, alma, logia, estudo, palavra, né, que vem do grego. O estudo da alma. Irmãos, será que os incrédulos que não conhecem a Deus, incrédulos que rejeitam o Criador, será que eles podem aconselhar pessoas se eles não entendem o grande problema da alma? Como é que a psicologia pode deter essa nomenclatura, né, de estudo da alma se eles não sabem o grande problema da alma humana? E a pergunta então se levanta diante de nós: o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos recorrer? Irmãos, nós precisamos recorrer às Escrituras Sagradas, ao manual da vida, à Bíblia Sagrada. Diferente dos pais da psicologia, nós cremos que a Bíblia, ela é palavra inspirada do Senhor. Deus nos deu as Escrituras como manual de vida, de obediência, a fim de viver a nossa vida de forma plena. Mas a pergunta é: será que a Bíblia ela é suficiente para casos de depressão profunda? Qual é o testemunho das Escrituras para esses casos? A Bíblia, irmãos, é o livro mais lido do mundo. É o livro mais comprovado, mais citado, mais estudado, mais amado, mais preservado que nós temos. É o livro mais traduzido de todos os tempos. Na Escritura nós temos os atributos de Deus, nós encontramos os atributos de Deus. Nós conhecemos o pecado do homem, o caminho da salvação, o destino dos pecadores, a felicidade eterna dos crentes. A doutrina que nós encontramos na Escritura é uma doutrina santa, é uma doutrina pura. Seus estatutos são obrigatórios, as suas histórias são verdadeiras, as suas decisões são imutáveis, a sua precisão é perfeita. Leia as Escrituras para ser sábio. Creia nas Escrituras para ser salvo. Pratique-a para ser santo. A Bíblia é o mapa do viajante, é a bússola do peregrino, é a espada do soldado, é o ouro do mineiro. E uma das passagens mais poderosas que nos falam acerca da Escritura, já que aqui eu quero defender a Escritura como um meio de cura ou tratamento da depressão, nós temos no Salmo 19, uma das passagens mais belas, mais poderosas, que exalta o poder da Escritura, a suficiência da Escritura. No início do Salmo 19, veja comigo que Davi ele fala sobre os maiores missionários da terra, as obras da criação do Senhor Deus, os astros, os planetas, todo o mundo visível, todo o universo invisível ao olho nu, átomos, células, tudo grita aos nossos ouvidos e nos revela então a glória de Deus. A glória de Deus, ela é estampada na criação. Nós chamamos essa glória de revelação geral do Senhor Deus. Portanto, nos 6 primeiros versos, Davi se preocupa em fazer Deus majestoso, glorioso, criador de tudo. E a partir do verso 7, irmãos, até o verso 10, Davi nos chama a participar dessa glória de Deus. Veja que enquanto os 6 primeiros versos
nos falam sobre a glória da revelação geral de Deus, do verso 7 ao 10, nós temos aqui a glória da revelação especial de Deus, as Escrituras. Portanto, o cenário ele muda da criação de Deus para a palavra de Deus, da glória da criação de Deus para a glória da palavra de Deus. Portanto, nesses versos aqui, irmãos, Davi nos chama a fitar os nossos olhos na suficiência da palavra de Deus. Cada um desses versos aqui carrega um peso de glória da palavra. Perceba comigo que cada um dos 4 versos aqui, a partir do verso 7, contém um título para a palavra de Deus, uma descrição do que a palavra de Deus é, e uma promessa do que ela efetivamente cumpre na vida daqueles que a buscam. Um título, uma descrição e uma promessa para todos aqueles que a buscam. E aí perceba comigo, antes de qualquer outra coisa, um estribilho que se repete aqui nesse salmo a partir do verso 7. O estribilho é do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. É a lei do Senhor. É o testemunho do Senhor. É os preceitos do Senhor. É o mandamento do Senhor. É o temor do Senhor. São os juízos do Senhor. Irmãos, nós sabemos de quem a palavra é. A palavra é do Senhor. É a lei do Senhor. São os mandamentos do Senhor. É o temor do Senhor, os juízos do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor. Nós não temos dúvida, essa palavra é do Senhor. Yahvé. Ele a inspirou, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. O Senhor Deus a elevou ao nível do seu próprio nome. Salmo 138, verso 2. Deus exaltou a sua palavra ao nível do seu próprio nome, porque a palavra é gloriosa. E é por isso que o salmista então nos chama aqui a fitar os nossos olhos no poder da palavra. Não é um livro qualquer. Este livro, as Escrituras, é a boca do próprio Deus. A fim então, irmãos, de levá-los à compreensão de que a Bíblia ela é suficiente para todos nós, independente dos nossos problemas, eu desejo então expor essas verdades que exaltam a natureza sublime das Escrituras e trazer então aplicações práticas para todos aqueles que sofrem com depressão. Vejamos. Em primeiro lugar, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Se você está depressivo, se você está cabisbaixo, se você está derrotado em sua alma, as Escrituras nos dizem que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O salmista ele abre a porta aqui para a exposição do glorioso poder da palavra, exaltando a perfeição das Escrituras. A lei aqui significa, irmãos, o ensino das Escrituras, as direções, as prescrições da palavra do Senhor. É a Torá do Senhor, é a lei do Senhor que revela a sua vontade. Se você gastar algumas horas, um tempo, fazendo uma exegese aqui do texto, tentando descobrir o que significa aqui no hebraico a palavra perfeição, você vai entender que ela significa exatamente isso, perfeição. A palavra é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. Mas o interessante, irmãos, é que a perfeição aqui, no hebraico, não é uma perfeição em contraste do imperfeito, daquilo que é imperfeito. Ela é perfeita em contraste com aquilo que é incompleto. Ou seja, a Bíblia ela é perfeita porque ela é completa, ela abrange todas as áreas.
A lei do Senhor é um mar de infinitas bênçãos para aqueles que a buscam. Ela é perfeita, ela é completa, ela abrange tudo. Nada precisa ser acrescentado aqui na lei do Senhor. Por si só, irmãos, as Escrituras têm o poder suficiente de alcançar a nossa alma e revigorar a nossa alma. É a lei do Senhor que é perfeita e revigora a nossa alma. Quantas vezes, irmãos, a gente se apega a esse livro em momentos de crise existencial, de problemas, de aflições, e a lei do Senhor sempre está aqui pronta para nos ouvir, para nos instruir, para revigorar a nossa alma. Por que eu sou tão enfático, irmãos, com relação à suficiência das Escrituras? Ora, porque se tratando das coisas de Deus, ou ela é suficiente ou ela não é, você entende? A Bíblia não pode dizer que ela é perfeita, que ela revigora a alma, e ao mesmo tempo não ser perfeita e não revigorar a alma. Se ela diz que ela é perfeita, ela é perfeita. Se ela diz que ela revigora a alma, ela revigora a alma. Ela não pode prometer e não cumprir. Sabendo disso, sabendo da inspiração divina, da inspiração desse livro, nós sabemos que Deus não pode mentir, irmãos. Creia na Escritura. Você deseja ter a sua alma revigorada, fortalecida. Deseja ter músculos espirituais de piedade. Creia na Escritura, leia a Escritura, estude a Escritura, memorize a Escritura. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter a sua alma revigorada. Porque eu tenho essa certeza, porque a Bíblia diz que ela faz isso com você. O salmo que nós lemos, irmãos, no sermão passado, Salmo 130. O salmista ali orando, confiando no Senhor. No verso 5 do Salmo 130 ele vai dizer: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. É o que nós devemos fazer. Jesus declarou em Lucas capítulo 11, verso 28, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Será que ele está mentindo? Será que ele está mentindo? Ou seu coração está mentindo? Talvez você esteja perguntando, não, mas isso é verdade para os outros. É verdade para você também. Jesus não pode mentir. A Bíblia não pode mentir. Felizes são aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Todo aquele que se lançar e abraçar a Escritura como perfeita revelação de Deus, tem da parte de Deus promessa de alegria, a promessa da felicidade que vai lhe acompanhar. De fato, irmãos, as Escrituras, ela é fonte de toda bênção para a alma humana. Eu tenho chegado a uma conclusão bem interessante, como pastor e conselheiro bíblico. Pessoas me procuram com seus problemas diversos, e eu os faço uma pergunta-chave, para tentar ali, de alguma forma, clarear o porquê que aquela pessoa está conversando comigo. E a pergunta é: você já buscou nas Escrituras uma resposta do Senhor para este problema? Antes de conversar comigo, você leu nas Escrituras a orientação do Senhor sobre este caso? Irmãos, 8 a cada 10 pessoas dizem não. Eu não consultei a Bíblia.
eu não consultei a palavra do Senhor. Obviamente, irmãos, todos podem ter um momento, um gabinete pastoral, um aconselhamento bíblico comigo. Não estou desencorajando ninguém, estou encorajando. Mas o que eu estou dizendo é, procure primeiramente a Escritura. É a boca de Deus. É a boca de Deus. Eu sou um pastor, querendo ou não, eu sou uma espécie de um mediador. Estou ali para ouvir e lhe instruir biblicamente. Mas você pode, você mesmo, você pode ler as Escrituras. Você pode encontrar nas Escrituras ajuda para aquele problema. Em segundo lugar, irmãos, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Verso 7, parte B. Os testemunhos do Senhor. Em Êxodo capítulo 25, verso 21, os 10 mandamentos, eles tinham este nome. Os testemunhos do Senhor. Os testemunhos do Senhor constituem a base de toda a lei do Senhor. Toda a Escritura, irmãos, é uma testemunha daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. É na Escritura que nós podemos ver a palavra do Senhor como uma testemunha fiel da pessoa e da obra do Senhor, como nós podemos conhecer os atributos do Senhor por meio do testemunho do Senhor, por meio da sua própria revelação, da sua pessoa, da sua obra, de como ele lidou ali com as questões do povo de Israel, por exemplo, na Antiga Aliança. O salmista está dizendo que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, ou seja, nós devemos depositar toda a nossa fé nas histórias da Bíblia, nos preceitos da Bíblia, nas narrativas, nas ordenanças da Escritura. Por quê? Porque esse testemunho da Escritura, ele é digno de confiança e torna sábio os inexperientes. O que isso quer dizer, irmãos? O que quer dizer que o testemunho do Senhor é digno de confiança e torna sábios os inexperientes? A Bíblia é um manual que deixa o crente perito na arte de viver. Como tomar as decisões certas? Que rumo eu vou tomar na minha vida? Com quem casar? Como eu vou fazer as minhas escolhas? Como eu vou criar os meus filhos? Como eu vou me portar politicamente? Como eu devo me posicionar em questões de éticas controversas? A resposta dessas perguntas, irmãos, ela se encontra na Escritura. Por quê? Porque ela é testemunha dos atributos de Deus e dos feitos do Senhor na vida do seu povo. Nós podemos avaliar essas questões explícitas na Escritura ou às vezes implícitas. Como um mandamento direto, ou por vezes como um princípio implícito nas narrativas bíblicas. Tudo que nós precisamos para viver dignamente a nossa vida, como um homem sábio, como uma mulher sábia, se encontra na Escritura. Somente a Escritura, irmãos, pode tornar um homem sábio. Um homem pode ter todo o conhecimento da ciência humana e mesmo assim ser um tolo em sua vida. Tão inteligente na arte do saber, mas tão tolo na arte do viver. Eu creio que todos nós conhecemos pessoas assim. E do contrário também é verdade. Creio que todos nós conhecemos pessoas, às vezes até mesmo com um QI baixo, uma pessoa simples, de um intelecto simples, mas uma pessoa sábia, porque tem em sua mente cativa a palavra. Porque a palavra torna sábio os inexperientes. É digno de confiança. Escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo vai dizer, em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao 17, Paulo diz a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu,
porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deseja ser sábio? Deseja ter sabedoria para, por vezes, trair, como nós vimos no sermão passado, trair a depressão, se esquivar da depressão, ou mesmo, em meio à depressão, encontrar forças para lutar na sua alegria em Deus? Leia a Escritura. Ela torna o homem sábio e a mulher sábia. É isso que a Escritura faz. Ela tem este poder. Em terceiro lugar, os preceitos do Senhor são justos, diz o salmista, e dão alegria no coração. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria no coração. Será que nós vamos discordar da palavra mesmo? Ela dá alegria no coração. Ela dá alegria no coração. A Bíblia dá alegria no coração. Os preceitos do Senhor. Que é isso? As determinações, os padrões, os valores da Bíblia, todos eles são justos. O substantivo aqui, irmãos, denota os estatutos do Senhor. É uma palavra que traz a ideia de disposição do governo do Senhor. Como o Rei soberano, Deus governa em seu povo por meio dos preceitos da sua palavra, das ordenanças da sua palavra. Ele governa o seu povo por meio da Escritura. Deus indica a maneira precisa de como o seu povo deve se portar. John MacArthur comenta esse verso dizendo que esses preceitos, eles mostram ao crente a estrada espiritual certa e os guia nela pelo verdadeiro entendimento. As pessoas que seguem a palavra de Deus não são deixadas vagando pelo nevoeiro da opinião humana. Os preceitos do Senhor são justos. Qual é a característica aqui, irmãos? Ela é justa. Os preceitos do Senhor são justos, são retos. Justiça é algo reto. Não há adulterações na Escritura. Não há verdades misturadas com mentiras. Histórias misturadas aqui com mitos, sabedoria e tolice. Tudo que a Escritura diz, ela diz num caráter reto e justo. A pergunta é, qual é o santo resultado disso? Qual é a santa consequência disso? De que a palavra é justa, de que os preceitos do Senhor são justos. A justiça e a retidão da palavra do Senhor trazem alegria no coração do homem. O próprio Jesus nos diz em João capítulo 15, verso 11: Eu vos falo essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Amém? Eu tenho vos falado isso, essas palavras, para que a alegria de vocês seja completa. Os preceitos do Senhor, a palavra de Jesus, é uma palavra reta, justa, e que traz alegria ao coração, alegria plena. É na palavra do Senhor, irmãos, que nós encontramos a real alegria do nosso coração. É por meio do Evangelho que nos aproximamos de Deus e nós temos então a nossa alma recheada de alegria. O mundo oferece prazeres ilusórios, que escapam, que fogem em questões de minutos. Certa feita, George Miller, missionário George Miller, chamado o apóstolo da fé, um homem de Deus,
um grande missionário, um grande estadista. Com 71 anos, ele foi chamado para pregar para alguns jovens. Ele falou sobre a alegria da palavra de Deus. George Miller disse o seguinte: agora eu gostaria de dar algumas sugestões aos meus jovens irmãos de como manter a alegria. É absolutamente necessário lermos regularmente toda a Escritura de forma consecutiva e não ficar lendo um capítulo aqui e outro ali. Se fizermos isso, ficamos anões espirituais. Falo a vocês com todo carinho. Nos primeiros 4 anos da minha conversão, diz George Miller, não fiz nenhum progresso porque eu negligenciei a Bíblia. Mas quando a li como um todo, aplicando-a em meu próprio coração e a minha própria alma, eu progredi imediatamente. Então a minha paz e a minha alegria continuaram crescendo mais e mais. E eu faço isso há 47 anos. Eu já li a Bíblia toda cerca de 100 vezes e sempre acho nova quando começo novamente. Por isso a minha paz e a minha alegria têm crescido mais e mais. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A Bíblia não pode mentir. Quarto, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Verso 8, parte B. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aqui o salmista, ele se preocupa em trazer a vida prática dos ouvintes para aquilo que é estabelecido na palavra de Deus. Os mandamentos são advertências para um viver santo. Todos aqueles que desejam buscar santidade, piedade, terão que cumprir os mandamentos do Senhor, terão que obedecer os mandamentos do Senhor. Deus requer ações corretas do seu povo. E diferente, irmãos, de uma ditadura, de uma tirania, o Senhor Deus, Ele estabelece esses mandamentos para o próprio bem do crente. Para o bem daqueles que buscam o Senhor Deus. O Senhor Deus disse em Levítico, capítulo 20, verso 7, santifiquem-se e sejam todos vocês santos, porque eu sou santo. Santifiquem-se, ou seja, cumpram os mandamentos. Aonde nós podemos cumprir os mandamentos? Onde é o ponto de largada para começar a obedecer os mandamentos do Senhor e nos santificar? A Bíblia é sagrada. Quando estava orando, Jesus disse em João capítulo 17, verso 7, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa santificação vem em obedecer aos mandamentos de Deus. Veja que o salmista vai dizer que os mandamentos do Senhor são límpidos. Eles não são obscuros, irmãos. Não são mandamentos sujos. Não são nevoados, nebulosos. Eles são límpidos, eles são claros. Poderíamos muito bem traduzir esse límpido aqui como lúcido. Os mandamentos do Senhor são lúcidos. Isto é, eles brilham, eles refletem o caráter de Deus. De fato, de verdade, algumas passagens da Escritura, algumas, são difíceis de entender. Mas na sua maioria não. Basta sentar, ler a Escritura com paciência, você vai entender. Tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação, para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa alegria, tudo isso é muito bem claro na Escritura. É lúcido na Escritura, é límpido na Escritura.
E de acordo com o salmista, este caráter claro e lúcido da Escritura trazem luz aos olhos. Luz aos olhos. Aqueles que conhecem o mandamento de Deus, aqueles que se colocam para obedecer os mandamentos do Senhor, não tropeçam como cegos, que não enxergam nada além da escuridão. A palavra do Senhor faz com que possamos ver claramente como as coisas são. E aí eu quero trazer aqui novamente o comentário do John MacArthur, quando ele diz que a Bíblia Sagrada, ela provê iluminação no centro da escuridão moral, ética e espiritual. Ela revela o conhecimento de tudo que não pode ser realmente visto de uma outra forma. Uma das razões essenciais de que a palavra de Deus é que ela não deixa dúvidas a respeito da verdade essencial. A vida por si só aumenta a confusão. As Escrituras, em contraste com tudo isso, são muito claras. Esse é o testemunho das Escrituras, irmãos. A Escritura traz luz. Luz nos olhos. Nós conseguimos enxergar bem as coisas. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. No verso 130, ainda do Salmo 119, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Veja. É isso que a Escritura faz. E perceba comigo que a depressão, ela tem como uma das características o desejo por um isolacionismo triste. Uma tristeza medonha que me faz me esconder de todos, ficar no escuro do meu quarto, se possível dormindo, sem enxergar nada. A vida vai ficando cinza, sem cor. Não é assim, irmãos? Talvez você não sofre com isso de uma forma profunda, mas você já teve altos e baixos na sua vida que você não quis nem se levantar da cama. Contudo, a palavra de Deus promete iluminar os nossos olhos, trazer luz aos nossos olhos, guiar os nossos passos por meio da palavra, dos mandamentos do Senhor. Com a palavra, a vida vai tornando então mais viva, mais alegre. É por meio da palavra. A tristeza, a depressão que deixava tudo cinza, agora ela é trocada pela alegria do Senhor, proveniente da sua palavra. Por meio da palavra, o crente ele tem provisão de luz nos olhos. Quinto, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Veja que o salmista aqui ele usa o temor como sinônimo da palavra de Deus. A pergunta é, por que ele faz isso? Traz esse sinônimo de temor, né? Temor do Senhor, reverência com a palavra do Senhor. Um sinônimo da palavra do Senhor. Irmãos, porque a palavra tem a intenção de conduzir e provocar em seus leitores o temor de Deus. O temor do Senhor Deus. A palavra temor aqui do Senhor, o temor do Senhor, nos ensina a ter reverência para com Ele. Em outras palavras, não é possível ter alegria na alma, sabedoria no coração, luz nos olhos, se nós não tivermos temor com o Senhor, temor do Senhor. O salmista, ele deseja então deixar latente que a palavra do Senhor nos fala sobre essa reverência pura e santa que nós devemos ter com a Bíblia Sagrada. Segundo o salmista, Davi, o temor do Senhor
isto é, a palavra do Senhor, dura para sempre. Dura para sempre. Ela nunca será adulterada. Ela nunca será mudada. Ela nunca será alterada. Não importa, irmãos, quantos anos possam passar com tantas perseguições, a fé cristã, ela tem a palavra do Senhor, o temor do Senhor, como algo real, permanente para todo o sempre. Cristo Jesus nos prometeu isso em Mateus capítulo 24, verso de número 35. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais vão passar. Jamais hão de passar. Jamais passarão. O apóstolo Pedro escreve à igreja dizendo que a palavra de Deus ela é viva e permanente. Irmãos, é possível que a psicologia, tal como nós conhecemos hoje, ela venha mudar radicalmente nos próximos anos. Por que eu digo isso? Porque teorias e mais teorias são invalidadas e caem em desuso por outras teorias que vão chegando novas no mercado. Mas tenhamos essa certeza, irmãos, isso jamais vai acontecer com a Escritura. A sua lei, o seu preceito, os seus testemunhos, os seus mandamentos, jamais serão invalidados e cairão em desuso. Não vai ter uma teoria que vai deixar a Bíblia desatualizada, invalidada, não. O que nós podemos ver na psicologia, por mais que ela seja agraciada com a graça comum em alguns pontos, o que nós podemos ver é que há várias escolas, várias linhas de pensamento, né, dessa ciência humana. Skinner, Freud, Jung e tantos outros, um querendo invalidar a teoria do outro. Isso jamais vai acontecer com a Escritura. A palavra de Deus, ela é tão poderosa hoje como foi no tempo dos apóstolos. Não há comparação entre a palavra de Deus e a palavra do homem, entre o conselho de Deus e o conselho de homem. Se você deseja um conselho eterno e atemporal, leia e estude a palavra de Deus. Sexto e último lugar, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. A palavra ordenanças aqui se refere aos decretos eternos de Deus como juiz que julga com grande retidão. Ao longo das Escrituras nós podemos ver o juízo de Deus sobre homens, anjos, demônios, indivíduos, nações. Esses juízos revelam o caráter do Senhor, toda a ordem do Senhor, toda a ordem que o Senhor dá é uma ordem verdadeira. Sua palavra, ela é fonte inequívoca de toda a verdade. Não há uma vírgula na Escritura que não seja verdade. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Por quê? Porque as Escrituras é a palavra de Deus e Deus não pode mentir. Nunca esqueça disso. Salmo 119, verso 160. Salmo 119, por completo, é um salmo que exalta as Escrituras de uma maneira maravilhosa. Mas o verso 160 diz que a soma da tua palavra é a tua verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Por suas ordenanças serem verdadeiras, todas elas são justas. Qual é a compreensão, qual é a conclusão do salmista? Por elas serem verdadeiras, elas são justas. São retas.
O salmista ele olha para a totalidade da Escritura, afirmando que ela é suficientemente justa em tudo o que ela fala. Então perceba, irmãos, agora fazendo um resumo aqui desses 4 versos. Davi nos disse que a palavra do Senhor é lei, testemunho, preceito, mandamento, ordenança e juízo. Por meio da Escritura nós temos sabedoria, nós temos alegria no coração e luz nos olhos. E aí nós chegamos à conclusão, juntamente com Davi, lá no verso 10, veja, que depois que ele colocou isso diante de nós, nós temos o verso 10, a palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro, do que o mais ouro puro, são mais doces do que o mel, são mais doces do que a gota do favo. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Por quê? Porque ela é a lei do Senhor, é o testemunho do Senhor, é o preceito do Senhor, é o mandamento do Senhor, é a ordenança do Senhor, é o juízo do Senhor, que traz sabedoria no coração, traz alegria no coração, traz luz nos olhos. Ora, ela é mais desejável do que o ouro. Que Davi está dizendo, aquilo que é motivo para guerras, aquilo que é motivo para lutas armadas, obsessão do homem, está à disposição de todo crente. A palavra do Senhor, ela é mais desejável do que o ouro. Ela é mais desejável do que o ouro. Todavia, agora veja o verso 12. Aqui está a cereja do bolo desse sermão. Confesso aos irmãos que eu nunca tinha me atentado para o verso 12, como eu me atentei nessa semana agora, tentando achar nas Escrituras a verdade de que ela é suficiente, mais poderosa do que as alternativas humanas. Verso 12. Davi pergunta, se ela é tudo isso, quem pode discernir os próprios erros? Se ela é tudo isso, quem pode discernir os próprios erros? Em outras palavras, Davi está dizendo, como eu posso discernir os meus próprios erros em outras fontes? Em outras palavras ainda, que outras fontes podem lançar luz sobre a minha vida? Que outras fontes podem me dar luz nos olhos? Que outras fontes podem me dar alegria no coração? Que outras fontes podem me dar sabedoria? Como eu posso encontrar, conhecer os caminhos errantes que eu tomei? É isso que Davi está perguntando no verso 12. E Davi, ele sabe a resposta, não é possível. Não há outra fonte que ilumine a vida do homem. Não há outra fonte que venha dar discernimento para o homem, a não ser as Escrituras. Para Davi, a Bíblia é mais do que suficiente, irmãos. A Bíblia é única no seu conhecimento. Única no seu conhecimento. Ela não lida de forma superficial com o assunto mais profundamente. E aí eu quero trazer a sua atenção aqui, que luta com depressão, ou que ainda vai lutar com a depressão. Inclusive eu prego para mim nessa noite.
Se a palavra de Deus me diz que ela é tudo isso, por que eu vou trocar os conselhos da Escritura por conselhos de homem? Se você tem um oceano de conselhos, um oceano de promessas, de encorajamento, por que trocá-la por gotinhas que saem de um coração que por vezes não ama o Senhor? Por que trocar o conselho do Senhor pelo conselho de alguém que por vezes menospreza a palavra do Senhor, menospreza o Criador? Concordo, irmãos, com o John Street, comentarista, quando diz que a maioria dos tratamentos psicológicos alimentam o eu com mensagens de amor próprio, autoestima e mimos para o eu. Todas as psicoterapias e psicologias do homem jamais santificarão o coração do homem para propósitos tão altos e nobres como os propósitos da palavra. Por vezes nós nos esquecemos que um dos nomes de Cristo Jesus, segundo Isaías capítulo 9, verso 6, é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Você já parou para pensar nisso? Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. De fato, irmãos, eu creio que a palavra do Senhor, ela é suficiente para a cura da depressão. Eu creio nisso. Eu creio que as pessoas podem ler as Escrituras e serem saradas desse sofrimento para todo sempre. Eu creio nisso. Mas uma pergunta necessária que se levanta é, ok, e se elas não forem saradas? E se elas não forem curadas? Calma aí. E se o crente, então, fazendo uso dos meios de graça, nós precisamos saber, né? Lidando com pessoas depressivas, deprimidas, nós precisamos saber se realmente ela está se utilizando e lutando realmente. Se utilizando dos meios de graça. Pregação, oração, os sacramentos, a comunhão com a igreja, por vezes um jejum. Ela diz assim, não, eu realmente estou lutando com isso. Eu estou fazendo uso dos meios de graça. Só que a depressão não vai embora. Ok. Deus não deseja curar. Mas vamos orar por isso. Deus não curou. Mas Ele vai lhe dar forças para você superá-la todos os dias. Você entende? Neste caso, irmãos, quando a pessoa ela faz uso disso, das Escrituras, dos meios de graça, você que é reformado, né, membro da igreja, está chegando agora como membresia, procure saber o que é meios de graça da igreja reformada. A pessoa fez o bom uso dos meios de graça, mas a depressão não foi embora. Neste caso, irmãos, eu também creio que a Escritura nos apresenta Cristo como Consolador. O Consolador, de forma que, mesmo sofrendo com a depressão, a pessoa tem nele uma consolação para esse sofrimento, para lidar, para vencer diariamente a depressão. É por isso que esse sermão tem como título a suficiência das Escrituras para a cura ou para o tratamento da depressão. Eu creio que de duas uma, ou a palavra te livra completamente da depressão, ou ela lhe apresenta o Cristo Consolador, que vai lhe dar forças para vencê-la todos os dias. Curando
ou tratando, a Bíblia é sempre suficiente. Amém, irmãos? E é por isso que a obra de Jay Adams, por exemplo, eu comecei falando sobre Adams, e tantos outros redescobridores do aconselhamento bíblico, a obra desses homens é tão importante. Porque a igreja, ela passou anos a fio achando que a psicologia era a única fonte de ajuda em casos de depressão. E aí, como pregador, como pastor local, eu quero estar engajado em reverter esse equívoco, pelo menos na nossa região aqui. Eu creio piamente, irmãos, que a Escritura é suficiente. Uma solução paliativa, um remédio, por exemplo, pode até produzir algum efeito momentâneo. Inclusive, depois procure saber sobre os remédios da depressão. Nenhum deles fala sobre a cura da depressão. Você vai ver que eles vão mascarar ali a tristeza. Vão mascarar a tristeza. Somente a Escritura pode fazer isso. Jamais esqueça disso. Somente a Escritura revigora a alma. Somente a Escritura torna sábio o inexperiente. Somente a Escritura dá alegria plena ao coração. Somente a Escritura traz luz aos olhos. E eu termino perguntando aos irmãos, juntamente com Davi, alheio às Escrituras, como você pode discernir os seus próprios erros? Alheio às Escrituras, quem pode discernir os seus próprios erros? Quem? Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome nessa noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, pela Tua graça, a graça da Tua palavra, o poder do Teu Evangelho. De fato, nós temos aqui o grande manual da nossa existência, Pai. O livro onde nós podemos recorrer todas as vezes que nós caímos, que nós tropeçamos, quando nós sofremos, Pai. O Senhor nos disse que passaríamos por aflições. E com toda certeza, a depressão faz parte dessas aflições que o Teu povo há de passar. Mas que possamos encontrar na Tua palavra o bálsamo para as nossas vidas. O norte, Senhor, para as nossas vidas quando estivermos perdidos, por favor. Que possamos abraçar a Escritura, este livro, como um livro suficiente, poderoso, para a cura ou para o tratamento das nossas tristezas, da nossa depressão, por favor. É assim que eu oro para a glória do Teu nome, Senhor, dizendo amém. Amém. Amém, irmãos.